Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, o Senhor nos recorda que o primeiro mandamento de Deus, ele vem antes, ali junto, mas o primeiro mandamento de Deus é: ouve, ó Israel, Shema Israel. Escuta. Por isso a importância da pregação, por isso a importância do ouvir a palavra de Deus, por isso a importância de meditarmos diariamente a palavra do Senhor, para que nós possamos aprender a escutar, não com os ouvidos humanos, mas com o ouvido da fé. Infelizmente, hoje, diante desta realidade que nós vivemos, e diante de tantas ideologias que foram surgindo nesses últimos 50 anos, a partir das ideologias que vieram de séculos e séculos, sendo reformulada, muitos hoje já não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Muitos se dizem intérpretes da palavra, muitos a partir de uma perícope ou de um versículo, é a mesma coisa, um trecho, justificam os seus erros. Assim como nós vamos observando o surgimento de várias denominações, de várias seitas, que dizem estar a serviço de Deus, mas que acabam levando o ser humano à perdição. Por outro lado, o racionalismo, a razão humana, afasta o ser humano da graça de Deus, achando que a vida é só isso mesmo e que não tem sentido, o pós-morte, então tudo pode, tudo se faz. E desta forma nós vamos nos perdendo. E diante destas falsas ideologias, até mesmo aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem católicos, acabam caindo na armadilha da razão ou nas armadilhas destas falsas ideologias. Por isso nós lemos aqui na primeira leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Ele diz e recorda à comunidade: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos,
segundo o meu evangelho, porque por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava na prisão, sofrendo os castigos por causa da sua fé. Ele recorda à comunidade que é preciso perseverança e fidelidade ao Evangelho. E mesmo na prisão, Paulo, a partir desta experiência real com Cristo, com o Evangelho de Cristo, ele ainda encontra força para evangelizar através das suas cartas. E é esta força que hoje nós precisamos buscar, a força da fé, a força da escuta da palavra. Shema Israel, escuta, ó Israel. Ainda Paulo nos alerta, por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação. Ou seja, Paulo não está sofrendo, mas, por outro lado, ele sofre a prisão, ele sofre os açoites, ele sofre tudo aquilo que a prisão proporciona de sofrimento humano, mas ele tem alegria em oferecer tudo aquilo pela salvação dos eleitos, dos escolhidos. E ele ainda continua. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Será que nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus? Será que eu estou unido à vontade de Deus? Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Diante desta pandemia, onde eu tenho buscado forças? Ou eu tenho me deixado me desesperar pelas notícias, pelos números? Porque ali não são números, são pessoas, não são porcentagens, mas são pessoas. Eu tenho me deixado levar pelo desespero, ou eu tenho buscado uma firme esperança em Deus? Porque se eu não estiver firme na palavra de Deus, se eu não escutar a palavra de Deus, eu não vou conseguir dar sentido para a minha vida. E também corro o risco de negar o próprio Cristo, por causa do desespero e por causa da falta de fé. E Paulo ainda insiste, se nós o negarmos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, porque Deus é imutável, Deus é fiel, e por amor ele nos criou. E por isso hoje nós ouvimos também no Evangelho, diante do questionamento daquele mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? O primeiro é este: ouve, ó Israel, Shema Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. O Senhor Deus de Israel é o único que pode nos dar um sentido verdadeiro para a nossa vida. Diante das ideologias, diante das situações que hoje vivemos, diante das discussões tolas, eu sou de direita, eu sou de esquerda, enquanto uns ficam buscando olhar para os benefícios próprios, muitos estão sofrendo. É hora de unirmos em oração, unirmos como seres humanos, unirmos como cristãos, como filhos de Deus amado, na luta contra o mal, para extirparmos o mal da humanidade. O próprio Senhor, em determinado momento, diante de uma realidade onde ele expulsava um demônio, muitos diziam que ele expulsava o demônio por Beelzebu, e Jesus, ali ele é bem firme e diz, se até os demônios estão divididos contra si, ou seja, se o reino está dividido entre si, ele não pode subsistir.
É preciso unidade, é preciso perseverança. E para que nós possamos viver esta unidade em Deus, em Cristo, porque este é o primeiro mandamento do Senhor: amarás o Senhor teu Deus. Mas para que eu possa amar a Deus é preciso ouvi-lo, escutá-lo. A partir do momento que eu ouço, escuto, meditá-lo no coração, meditando no coração, colocando em prática, buscando a santidade de vida, buscando esta unidade, e nós só seremos capazes de viver esta unidade se nós ouvirmos a voz de Deus. Se nós colocarmos em prática os ensinamentos de Deus, porque é o único que pode nos dar um sentido novo, nos conduzir num caminho de libertação, num caminho de salvação. Enquanto muitos ficam divididos, seja na área da política, seja dentro da própria igreja, seja dentro da realidade da humanidade, nós iremos perecer. Porque enquanto nós estamos buscando o nosso interesse particular, eu esqueço do meu irmão, eu esqueço de você. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil, é isso que está acontecendo hoje no mundo. Enquanto ficamos fazendo picuinhas de direita, de esquerda, esquecemos daqueles que estão sofrendo. É preciso buscar a unidade, a verdade, ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens, ouvir a voz de Deus através daqueles que são chamados por Deus a proclamar a verdade, doa a quem doer. É preciso ouvir a voz de Deus, Shema Israel. Veja, o próprio povo judeu, a partir do momento que eles esqueceram da verdade, eles se dividiram. Aqui Jesus nos recorda, muito bem, na verdade é como dissestes. Depois Jesus vai dizer a ele: tu não estás longe do reino de Deus. Por que ele não diz: você já está no reino de Deus? O que falta a este mestre para que ele possa estar no reino de Deus? Assumir a fé em Cristo Jesus. E todos aqueles que firmaram a sua fé em Jesus, assumiram verdadeiramente a fé em Cristo, a fé da Igreja Católica Apostólica Romana, que nos leva a assumir verdadeiramente o Evangelho e buscar uma vida de santidade. E me desculpa aí, você que se diz católico e não vive esta realidade, você está longe do reino de Deus. Não está nem perto. É hora de voltarmos para o Senhor. E o que falta para este homem do Evangelho estar no reino de Deus? Assumir o nosso Senhor Jesus Cristo, assumir Jesus como Senhor e libertador da história, Senhor e libertador do homem. É hora de voltarmos para Deus, é hora de ouvirmos a Deus, é hora de amarmos a Deus sobre todas as coisas e deixarmos de lado as nossas picuinhas, as nossas mazelas e buscarmos esta unidade e a sabedoria em Deus para que nós possamos alcançar as soluções necessárias para este tempo. A solução para o Brasil, a solução para o mundo, não está no ser humano, mas está em Deus. Está na graça do batismo no Espírito Santo, e por isso hoje nós somos chamados a clamar o Espírito Santo para que possa abrir os ouvidos da fé, abrir o nosso coração para que nós possamos aprender a ouvir o Senhor de forma real e verdadeira e não interpretar a palavra de Deus segundo a minha vontade, segundo o meu querer, assim como muita gente está fazendo por aí. É preciso buscar a fidelidade a Deus, vida de oração. Podemos mudar um pouco a pergunta: que sentido tem nossa fé? Como podemos ser felizes? E a resposta será a mesma: existimos porque Deus nos ama e existimos para amá-lo. Ele nos criou para si, porque queria nossa felicidade e queria nosso amor.
Mas o homem, querendo a felicidade mundana, se afastou de Deus. Retorne para Deus, retorne para a igreja, porque a única e verdadeira igreja de Cristo nos leva à salvação, nos leva para mais próximo de Deus, nos ensina um caminho de santidade a partir da doutrina, a partir do Evangelho, a partir da tradição, a partir da história da vida dos santos. Ouve, ó Israel, Shema Israel, escuta. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta Eucaristia. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos escutá-lo verdadeiramente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.